O tema da nossa primeira palestra desta tarde será Prevenir Mais, implantação do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Visando fortalecer a cultura prevencionista de saúde e segurança no ambiente de trabalho, a Chesf está implantando o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional baseado na ISO 45001 de 2018 para 11 usinas de geração hidrelétrica. A palestra vai mostrar como está sendo a estratégia de implantação que visa internalizar conceitos de saúde e segurança nas equipes de operação, manutenção e saúde e segurança, tudo para reduzir os incidentes relacionados ao trabalho. Nessa palestra, teremos como convidados o gerente de projetos, o senhor Sandro Maurício Borba, e a gerente de saúde e segurança Chesf, a senhora Roseli Diniz. Nossos convidados terão 40 minutos de apresentação. Após isso, iniciaremos o debate. Lembre-se que as perguntas deverão ser realizadas pelo chat aqui na plataforma. E, por favor, ao enviar a pergunta para um dos convidados, não esqueça de informar o seu nome e a sua instituição. Gostaria de apresentar agora os nossos convidados. O senhor Sandro Maurício Borba de Souza é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Campina Grande, com pós-graduação em gestão estratégica de empresas pela PUC-Paraná. Atuou na gestão das áreas de manutenção, de geração e transmissão e em projetos de transmissão e geração fontes renováveis. É assessor da Superintendência de Gestão de Pessoas, gerente de projetos de implantação de ERP-SAP. Atualmente, é o gerente do projeto Prevenir Mais, para implantação do sistema de gestão ISO 45001 na Chesf. A senhora Roseli Diniz é engenheira eletricista, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Pernambuco e é engenheira também de produção pela Universidade Federal de Pernambuco. Na Chesf, ela lidera a equipe de saúde e prevenção de segurança do trabalho. Com a palavra, os nossos convidados. Boa tarde a todos. Gostaria que Roseli se apresentasse aí, um cavalheirismo. Por favor, Roseli. Obrigada, Sandrinho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roseli, né? E antes de nós iniciarmos, quero dizer que é um grande prazer, né, estar aqui para participar por um momento aqui com vocês, né, falando um pouco da nossa experiência, né, dos nossos objetivos aqui, dos nossos sonhos, né, que estamos buscando. E eu queria inicialmente falar que nós estamos aqui sem máscara, né, eu e Sandro, porque na realidade nós estamos, cada um estamos em salas separadas, né, individuais, e também por questão de apoio à equipe de Libras, né, como eles precisam fazer a leitura labial, né, então foi solicitado dessa forma, mas tudo com o devido cuidado, com a devida segurança, tá, para preservar todos nós. Okay? Em respeito aos protocolos, né, Roseli? Exatamente. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui, né? A gente agradece muito a oportunidade, né? O Chesf Day, ele, de fato, ele já é o segundo ano que acontece, né? Esse ano agora de uma forma digital, remota, né? E mais fortalecido também, mas com essa questão de ser um divisor de águas, né? No meu entendimento da Chesf, né? A gente atribui isso muito claramente à liderança de Dr. Adriano, né? Eu concordo com o que outras pessoas já disseram em outros momentos aqui, plenamente, né? É uma liderança que nos desafia e tem levado a gente a se superar. É o sentimento que eu tenho como chesfiano. Aqui hoje a gente vai falar sobre o projeto Prevenir Mais, Gestão de Saúde e Segurança na Chesf. E o que é o projeto Prevenir Mais, né? O projeto Prevenir Mais, ele se iniciou com um desafio, né, conforme até já tinha falado aqui, que foi posto, né, pela companhia, que era exatamente a gente
fazer a migração, né? Nós tínhamos um sistema implementado em Xingó, sistema de gestão baseado em outro referencial, a norma OSAS 18.001, e na oportunidade, como essa norma está perdendo a validade, perdendo a vigência, a gente precisaria migrar, né, para a norma que a substituiu, que é exatamente a norma 45.001, né? E aí o desafio que a empresa nos colocou foi o seguinte: olha, nós não vamos simplesmente migrar o sistema de Xingó. A gente vai migrar o de Xingó e vai incorporar o das 11 usinas, né, do sistema de geração hidrelétrica da Chesf, e aí esse é o grande desafio que foi colocado no primeiro momento, né, e ao qual é esse tema que a gente vai colocar alguns pontos aqui, vai ter um bate-papo com vocês, né, sobre esses pontos. Roseli, queria que você fizesse também algumas considerações iniciais aí sobre o projeto Prevenir Mais. Isso. E uma coisa que é bem interessante falar, gente, que, na verdade, o que é o projeto Prevenir Mais? Na realidade, esse projeto, ele contempla todo um investimento, né, que nasceu com a sementinha lá em 2012, quando nós conseguimos implantar um sistema de gestão na usina de Xingó, né, que hoje é a única empresa do Grupo Eletrobras que tem a certificação na OSAS 18.001, e foi toda uma caminhada, né? Nós plantamos a semente, foi feito todo um trabalho, né? Todo um investimento, e a gente agora, a Chesf, num outro momento, mas num momento assim de muito investimento na saúde e na segurança, né? Onde a consciência, né, de nossa liderança de que cada vez mais saúde e segurança importa, né? Então foi a partir daí que surgiu esse projeto, com esse grande desafio de não só ficar numa única usina, como aconteceu com Xingó, né, com a outra, mas expandir isso para todas as nossas usinas, né, para 11 usinas da Chesf. Então, isso, assim, é uma mudança grande em todos os aspectos, mas o mais importante é que isso é totalmente alinhado, né, à visão estratégica da empresa, que é o quê? É segurança como valor, né? Então, segurança e saúde é um valor, né? E por isso o prevenir mais, né? É todo esse contexto, toda essa junção. Perfeitamente. E o desafio só aumenta, né, Roseli? Agora, para a gente mostrar um pouquinho, sabe que tem pessoas que não são da Chesf, né? Talvez não sejam, inclusive, do setor, não tem muita familiaridade. A gente queria fazer um tour, né, pelas instalações da Chesf, e começando com as instalações de geração, tá? Então, assim, rapidamente a gente vai dar uma passada sobre elas. Aqui é a usina de Paulo Afonso 4, né? Fica no complexo que a gente chama de complexo de Paulo Afonso, né? Paulo Afonso, como uma regional, ele contempla 7 usinas hidrelétricas, inclusive Xingó, que o Roseli estava colocando há pouco, né? Na sequência, a gente pode ver aí a usina de Luiz Gonzaga. A Roseli quer colocar alguma coisa em relação a Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga, a gente está passando por um processo de um investimento, né, fazendo nas nossas usinas, de modo geral, a parte de simulados, né, na parte da gestão de barragens, né, eu tive até semana passada lá, e é lindo você ver toda a equipe, né, todos os empregados, toda a gestão, sabe, toda a equipe de saúde e segurança local lá participando, né, envolvido, todo mundo comprometido com o sucesso do evento, sabe? Realmente dá muita alegria a gente ver isso acontecendo. Isso foi uma simulação do plano de atendimento emergencial, né, de segurança de Isso, barragens, e nós exatamente. testamos simulados nas instalações, né, simulando uma evacuação diária. E você ele teve presente lá, né, Rô? E Isso, está mostrando o quanto está sendo o engajamento das pessoas. Na sequência, a gente pode ver a nossa usina de Xingó, né, a maior usina do sistema Chesf, da cascata do Rio São Francisco, né, que começa lá na Serra da Canastra, o maior rio em extensão do Brasil, e nessa cascata nós temos a grande maioria das usinas hidrelétricas da Chesf, mas não somente nesse rio, né, nós temos também usinas, né, no Rio de Contas, né, no Parnaíba, né, que é a usina de Boa Esperança, no Rio de Contas
a usina de funil e pedra, né? Mas, no contexto Chesf, a usina de Xingó é a usina de maior capacidade, são 3.000 megawatts, né? E a partir daqui já é o considerado Baixo São Francisco, né? Até a Foz. Podemos ver aqui a usina de Boa Esperança, que eu tinha falado agora há pouco, né? Aí tem uma visão da usina mais a subestação, tá? Mostrando o nosso sistema. Aqui é uma instalação que não é de geração, e aí é onde entra o novo desafio, né, Roseli? Que foi posto agora, né? Recentemente, o doutor Adriano nos colocou o desafio de, se a gente está conseguindo, né, com o projeto evoluindo, implantar o sistema no segmento de geração, por que também não expandir para toda a empresa? E agora a gente está, né, nesse momento agora, o projeto Prevenir Mais, ele é mais porque ele está englobando agora toda a empresa, e ele tem também a visão de subestação, a visão de empreendimento, né, nas nossas obras de G e de T, né, de geração e de transmissão no setor elétrico. Roseli, você quer colocar algum ponto aqui? Não, Sandro, pode continuar. Perfeito. Aqui é a atividade, para você ver como as nossas atividades, elas têm, né, nós temos que estar com plena atenção, né, em todo momento. Essa atividade com esse eletricista, ele está ao potencial, né, ele está trabalhando com linha viva, né, usando uma roupa condutiva e com todos os critérios de segurança, planejamento, coisas que a gente vai colocar mais adiante. Uma coisa interessante, Sandrinho, é que para a gente ver, nós vemos uma foto dessa, né? E a gente muitas vezes não tem noção do que existe, vamos dizer, até esse momento de quando foi planejado essa intervenção, ou essa ampliação, ou né? Esse momento, o caminhar até chegarmos a esse momento, né? Então, como a gente garantir, né, numa empresa nosso porte, né, uma empresa que trabalha, assim, os nossos riscos são altíssimos, né? A gente às vezes até fala, poxa, em casa a gente tem o maior cuidado quando tem filho pequeno de colocar aquela proteção na tomada, porque o filho não pode colocar o dedo na tomada porque pode morrer, um choque ali é 220 volts. A gente trabalha gerando e transmitindo energia. Nós temos subestações de até 500, né? Nossa capacidade, 500 mil volts. Então, imagina assim, a dimensão e como as pessoas precisam estar comprometidas, como as pessoas precisam estar alinhadas com os procedimentos, com as questões de segurança, de saúde, para nesse jogo, né, em todo esse planejamento, as coisas acontecerem da melhor forma, né, porque é a sensação de todos, né, de quando terminar o dia, é missão cumprida, né, é poder ir voltar para casa, né, para sua família, com orgulho de que eu consegui fazer o meu trabalho, eu dei o melhor e tudo deu certo, né? Só um comentário. Muito bom, Roseli. É esse sentimento que a gente quer que cada vez mais esteja fortalecido, né? Sentimento do dever cumprido, mas vir para o trabalho e voltar para casa, né, para o seio da sua família, mantendo a sua integridade física e mental. Aqui a gente tem uma atividade, pessoal, a Chesf está modernizando, né, está fazendo a recapacitação de linha de transmissão, e aqui é uma atividade com substituição de estrutura, né, para a Chesf é uma empresa, como disse Renata inicialmente na palestra dela, com 70 anos, né, mas mesmo com 70 anos a gente está se renovando, né, tanto em termos de equipamentos, que é o que mostra essa foto aqui, essa sequência de fotos, como também em termos de gestão, né? A forma como a gente está encarando o futuro, né? Mas não encarando o futuro olhando somente para o passado, olhando para o futuro como sendo também um futuro promissor. E aí, nessa atividade de recapacitação de linhas, né? A gente pode ver as equipes trabalhando, né? As equipes trabalham no processo de montagem, então tem homens, né? Que estão escalando essa estrutura, então com todos os riscos inerentes à atividade em altura. Aqui ainda não tem o risco da eletricidade, tá? Até mesmo porque essa atividade é feita com a linha desenergizada, né? Mas esse é um dos pontos que a gente percebe a importância da nossa atividade e quanto a gente está indo para o futuro. Roseli, vamos começar então a falar, já que a gente mostrou a empresa,
vamos começar a falar um pouquinho, né, nesse diálogo aqui, esse bate-papo, né, com vocês, né, meu e de Roseli, sobre o projeto Prevenir Mais de saúde e segurança, né, agora com essa amplitude maior. Roseli falou muito bem aí a questão da missão, Roseli. Eu queria que você complementasse esse primeiro slide, por favor. Uhum. Na realidade, o nosso maior objetivo é o quê? É cumprir a missão da CHESF. E qual é a missão da CHESF, né? A missão da CHESF é o quê? É gerar e transmitir energia. E de que forma a gente procura fazer isso? Com a maior qualidade possível, né? Com o máximo de segurança, né, possível, com nossos empregados bem, né, saudáveis, de forma que a gente buscando sempre, o grande objetivo é preservando, trabalhar, né, para garantir nossa geração, a nossa transmissão, mas preservando sempre a vida dos nossos empregados. Então, este é o nosso maior investimento, né? O investimento em saúde e segurança ocupacional é o nosso maior investimento. As práticas, né, realizadas, né, o hábito, né, do fazer certo, né, de buscar sempre atender todos os normativos, a legislação, de um modo geral, é sempre a forma de garantirmos essa integridade dos nossos empregados, não é? E a missão cumprida de nossa empresa. E lembrando, viu, Rô, e a todas, né? A CHESF, ela tem uma atividade que é considerada essencial, né? Nós, inclusive, nesse período agora de isolamento social, né, que as pessoas que tiveram que se preservar por conta da pandemia, mas existiam chefianos e chefianas, né, que não poderiam deixar de estar cumprindo essa missão, sabe? Então, as atividades tanto de operação e manutenção, como de expansão, com obras que estavam em andamento, né, que visavam garantir a confiabilidade do sistema, precisaram ter continuidade, né? Então, cumprir essa missão é exatamente isso. Você, num momento, né, tão difícil como esse, a gente está em campo. Agora, não é somente estar em campo, né? A gente tem que estar em campo, mas de uma forma que a gente vai fazer o que tem que ser feito, sim, mas com preservação da vida, né? Então, houve uma série de medidas, de precauções, né, para tentar, dentro de uma gestão de risco, né, identificar os riscos envolvidos nessas atividades, né, e de uma forma que a gente adotasse protocolos, né, adotasse todas as medidas cabíveis para colocar esse nosso humano, né, esse nosso ser humano, numa condição de enfrentamento da missão que deveria ser cumprida, mas preservando a vida. E fomos felizes nesse intuito, né? A gente teve realmente ao longo desse processo, estamos tendo, né, agora com o retorno das atividades presenciais, resultados positivos diante do contexto, dentro da quantidade de empregados que estão em campo, tá? Então, fazer tem que ser feito sim, mas com preservação da vida. Você quer colocar mais? Quero. É interessante a gente falar que, mesmo nesse processo de pandemia, né, com todos os cuidados que são necessários, né, que nossa empresa vem investindo, né, maciçamente, mas ela tem a atividade, a função essencial, né, de gerar e transmitir energia. E existem fatos que fogem do controle de qualquer pessoa, né? A gente sabe, como, por exemplo, uma queda de torre, né? A gente teve nesse período, por exemplo, caso próximo aqui no interior de Pernambuco, nós tivemos problema de chuvas e enchentes, né? E por conta do grande volume d'água, nós tivemos um problema de uma queda de torre. Então, uma coisa interessante, mesmo no período, assim, auge da pandemia, sabe, com aquela questão de lockdown, né, todas as dificuldades que a gente tinha, com a preocupação de fornecimento, né, de ter uma perda de fornecimento de energia numa determinada área. Então, com todo o protocolo possível, com todos os controles possíveis, com todo o monitoramento necessário, foi feita essa atividade, foram acho que 12 dias de trabalho assim intenso, tá? Numa época, eu lembro bem que estava com risco até de rompimento da barragem,
né, próximo de onde estava a torre, e a equipe conseguiu fazer um trabalho brilhantemente, a equipe da manutenção, sabe, a equipe da Da segurança e saúde engenharia também, né? local, a equipe da engenharia, na realidade foi um trabalho de parceria, né, de várias mãos, né, como eu digo assim, todos brilharam, né, deram o máximo de sua contribuição, e o grande objetivo é esse, a gente conseguiu fazer o trabalho, a torre voltou, né, foi religada, sem problema nenhum, sem incidente nenhum, todos os protocolos e procedimentos funcionando. Então, isso é o que dá gosto, sabe? É a sensação do dever cumprido. Nós, apesar do processo de pandemia, nós temos obras que são consideradas muito essenciais. Então, a gente vem fazendo um trabalho em parceria com a ADE também, né, de auditoria nessas obras. Nós estamos com nossos profissionais de saúde e segurança, tá? E de saúde e segurança, sim, indo para as obras, né, acompanhando, auditando, buscando identificar todas as situações de perigos, né, de forma a nós podermos já trabalhar e eliminá-los ou mitigá-los, né, para evitar comprometimentos maiores. Então, isso realmente é trabalhar em parceria e trabalhar onde não só as diretorias se unem, as pessoas se unem, independente de ser da sede ou da regional, mas existe um espírito onde valoriza o quê? Valoriza a produtividade, mas preservando a integridade, né? A gente vai entrar nisso agora, Raul. É exatamente isso que você está colocando. Aí, veja, a gente está falando de uma forma muito espontânea aqui, né, com vocês. É um diálogo, é um bate-papo. Foi essa a nossa proposta. A gente não está querendo trazer aqui termos técnicos, tá? Mas, vê que até no próprio diálogo nosso, as coisas estão se encaminhando para o roteiro que a gente tinha colocado, tá? Então, o foco no humano, né? Quando você fala prevenir mais, é você cumprir a missão, né, preservando a integridade e colocando o foco no humano, né, você colocar o foco no capital mais valioso que nós temos, que é o capital humano, onde está o nosso diferencial, né, se autodenomina em alguns momentos chefianos, né, é por conta dessa valorização que a gente mesmo se dá dentro desse ambiente. Então, o foco no humano é uma situação onde a gente queria fortalecer. Como fortalecer isso? E aí a gente puxa a questão da cultura de saúde e segurança ocupacional, né? Como é que a gente pode cumprir a missão, mantendo o foco no humano e que isso seja uma coisa intuitiva para as equipes. Então tem toda uma cultura, que é um traço muito forte da característica da CHESF, né? E essa cultura precisa ser fortalecida ainda mais na questão de saúde e segurança ocupacional. Que é esse termozinho que a gente vai colocar adiante. Então, vocês fiquem sabendo já. Quando a gente falar de SSO, como está aí, é justamente para a gente não ter toda vez que citar saúde e segurança ocupacional. Então, para a gente está muito claro, quando a gente fala objetivo de SSO, são objetivos de saúde e segurança ocupacional. Então, como é que a gente fortalece esse tipo de cultura de SSO, hein, Roseli? Na realidade, como fortalecer? Nós fortalecemos porque nós temos o foco no homem, né? E o que acontece? Uma coisa fundamental, nós só mudamos na essência, né, com o hábito, né? Então, não adianta eu chegar e falar teórica, segurança é uma coisa boa. Não, a gente tem que viver isso, né? A gente, como gestor, a gente tem que dar o exemplo disso, né? O exemplo, ele constrói. Então, na realidade, como é que a gente faz isso? É investindo em saúde e segurança, sim. E como é que a gente faz esse investimento em saúde e segurança? Através de prática, através de capacitação e treinamentos, né? A gente vem fazendo um investimento maciço na parte de capacitação, de vários treinamentos, né? A parte nos eventos de saúde e segurança que a gente vem realizando através de uma cesta rica em exames para a realização dos exames médicos periódicos, através de campanhas educativas que nós vemos fazendo. A gente tem várias campanhas aí, como o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, né? Nós temos incentivo à ginástica laboral,
porque a gente tem que pensar no homem de forma integral, né? Então, nós precisamos ver o homem integral e, para isso, ele precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem emocionalmente, né? Nós temos alguns projetos como Arte e Expressão, estamos tá, inclusive em processo, né? A gente está ocorrendo agora, inclusive pela primeira vez convidamos a participação até das empresas do Grupo Eletrobras, né? Todas elas estão podendo ter acesso, né, a esse novo momento, né? Nós temos ações como uma coisa linda que eu acho que é uma prática que nasceu com o sistema de gestão de Xingó, que existe até hoje e a gente vê que está sendo expandido para as outras usinas. Toda terça-feira, na usina de Xingó, se você chegar de 7h30 da manhã, que é o início do expediente, qualquer pessoa, seja empregado, seja até um visitante, um terceirizado, eles já sabem que dia terça-feira, de 7h30, todos os empregados da usina estão reunidos para falar no momento segurança, momento de saúde e segurança, onde falam de assuntos diversos, desde a discussão de uma manutenção de parada de máquina, então, alguns alertas, algumas orientações necessárias que precisam ser passadas, muitas vezes sobre a importância de uma dessas campanhas do Novembro Azul, por exemplo, o cuidado que o empregado, né, e que a pessoa tem que ter com seu bem-estar físico, né, de tá bem, de fazer seus exames de rotina, né? Então tem todo um cuidado, às vezes até uma discussão polêmica de algum assunto que está na mídia e a gente traz para lá. Pode falar, Sandra. Sem dúvida. E a gente identificou que uma forma de fortalecer a segurança é exatamente seguir a trilha, né, que você tem através de uma norma, né, internacional, como foi no caso da OSAS, né, que ela tem uma série de processos já fundamentados, né, de situações que foram sendo incorporadas nessa norma e seguir o processo de implantação da norma do sistema de gestão, que é exatamente como a gente está fazendo, ele vai propiciar justamente esse fortalecimento da cultura. E o fortalecimento da cultura, de saúde e segurança, de SSO, como eu tinha dito, ele tem um aspecto muito forte. Vocês viram naquela imagem anterior, né? A gente mostrou as instalações de um ângulo mais alto, né? As usinas, por exemplo, mas a gente mostrou também atividades que estavam sendo realizadas, onde você vê a atuação do homem, aquela atividade. Aquela atividade tem um risco, né? Como é que eu vou aperfeiçoar a gestão de risco? Nós já temos uma cultura de gestão de risco, né? Eu digo na empresa como um todo, nem somente nas instalações, onde a gente tem o sistema de gestão implantado, especificamente no caso da OSAS em Xingó. Mas nós já temos nosso sistema de planejamento, né, de análise preliminar de risco. Então, o processo de implantação de um sistema de gestão, o Prevenir Mais, ele vem justamente aperfeiçoar essa gestão de risco, utilizando o quê? Metodologias, né, que estão definidas, né, para que você exatamente identifique aquela atividade em si, né, que é dividida em etapas, né, você precisa fazer uma manutenção numa unidade geradora, por exemplo. Quais são as atividades que vão ser realizadas e para cada uma daquelas etapas de atividade, quem vai estar envolvido da equipe e quais são os riscos que aquelas pessoas estão se expondo. E se expondo àquele risco, como é que você vai tomar medida de mitigação justamente para que não venha a ter uma consequência maior. Aí no próximo item, Roseli, eu queria que você comentasse a respeito de como é a questão da matriz de perigos e riscos, né, que é uma ferramenta que foi implementada em Xingó, não é isso? E ela tem um objetivo, aí eu queria que você colocasse, por favor. Na realidade, a matriz de perigos e riscos é o quê? Não basta só você ter todos os procedimentos, né, os normativos, né, para a gente seguir, extremamente importante, mas é importante também a gente poder ter a visibilidade, tá, e o levantamento de todos os perigos e riscos que existem em nossas atividades, porque na hora que você tem essa visibilidade, você consegue enxergar para aquela atividade qual é o perigo que existe, quais são os riscos associados a ele, tá, e quais são as ações de controle que a gente pode fazer. Então, nesse momento, a gente tem essa visibilidade e a gente tem a oportunidade de quê? De muitas vezes fechar uma porta para um futuro acidente, não é verdade? E o mais importante, Perfeito, essa matriz de perigos e riscos, ela vem através da discussão com as equipes. Então, ela é construída
né, com a participação dos empregados. Ou seja, eles fazem parte, eles não vão, eles quando sabem dos perigos associados, eles sabem, não é porque ele apenas leu naquele normativo, ele sabe porque ele leu, ele discutiu, ele analisou e ele ajudou a construir, muitas vezes, aquelas medidas de controle, sabe? Isso é importante, viu, pessoal? Esse envolvimento, né, consulta e participação dos trabalhadores na construção da matriz, né, de atividades que são feitas de forma contínua, né, uma atividade, por exemplo, de manutenção preventiva periódica de um equipamento. Aquelas atividades vão se repetir em determinados ciclos de tempo, em determinado período de tempo. E para aquela atividade em si, as equipes que vão trabalhar, seja a equipe de manutenção mecânica, seja a equipe de manutenção elétrica, seja a equipe de manutenção civil, sejam as equipes de suporte, né, que não são da usina especificamente, mas vêm da parte de telecom, de proteção, vai identificar naquela atividade, né, quais são os perigos envolvidos e os riscos, né, de forma que toda vez que você for fazer um planejamento daquela atividade, você já tenha nós temos um sistema para isso, né? O sistema vai fornecer para a gente, né, uma recomendação dizendo, olha, para esse tipo de atividade aqui, padronizada, nós temos tais e tais perigos e tais riscos associados. E aí, no planejamento, a equipe de manutenção, a equipe de operação, vai identificar, né, quais são as medidas, quais são os EPIs necessários, né? Se vai precisar desenergizar aquele painel, qual é o conjunto de chaves que precisam ser manobradas, né, para que você tenha, de fato, essa mitigação de risco, né, na gestão de riscos que a gente está colocando. Isso, na verdade, é fortalecer o planejamento da atividade, né? O sistema de gestão também tem um foco muito forte, né? A gente tem 4 macroprocessos que a gente dividiu, né, dentro do sistema de gestão, e um dos macroprocessos é o macroprocesso de planejamento, né? Como é que eu vou planejar as atividades de manutenção e operação dentro do espectro maior? Como é que eu vou planejar as atividades de expansão de uma subestação, da potência de uma subestação? Como é que eu vou planejar as atividades de expansão de uma linha ou da modernização de uma linha ou de uma unidade geradora como um todo? Então, essa questão do planejamento da atividade, isso é algo que a própria norma de sistema de gestão coloca, e a gente, como a gente já tem esses processos já estabelecidos, a gente fez toda uma modelagem, né, de processo, envolveu equipes multidisciplinares, né, de várias instalações, junto com a equipe técnico-operacional, junto com a equipe de saúde e segurança, para a gente fazer uma modelagem desse processo, né? Nós capacitamos as pessoas para modelar o processo, exatamente para a gente ter, não somente no macroprocesso do planejamento, né, mas também na execução, né, na gestão, né, no suporte, as atividades que vão ser realizadas e de forma inteligível, que a gente possa, inclusive, depois disso mapeado, buscar melhorias e repassar isso para treinar as equipes. E aí entramos nessas 2 siglas aí, que são siglas que são muito conhecidas das nossas equipes, tá? E elas trabalham juntas e, normalmente, quando a gente fala em PECs, a gente fala na sequência em APR. A Chessi, ela tem muito essa questão de codificar as coisas, mas esse mnemônico aí, PECs e APR, ele diz muito para a gente, para as nossas equipes. Então, falando de planejamento, falando de gestão de risco, é exatamente isso, você ter um planejamento executivo, que é o significado do PECs, e você ter uma análise preliminar de risco, né, que é o significado do APR, para que você tenha aquele planejamento daquela atividade, olhando a matriz de perigos e riscos, a identificação preliminar daqueles riscos envolvidos naquela atividade, as medidas de precaução que você vai precisar tomar para fazer a atividade. E ainda tem mais, uma questão de gravidade e severidade, né, daquele risco que você está identificando ali, que você está mapeando naquela atividade, e de forma que, se ele estiver num nível alto, aquela atividade não pode ser executada. Você vai ter que criar uma outra forma, né, nessa metodologia, de identificar a maneira de fazer a atividade de forma que você não exponha o humano, como colocou Roseli, aquele risco, né, para ter consequências que não são desejáveis. Eu queria que você complementasse, Roseli, por favor. Não, eu acho que você muito bem já colocou toda a questão. E esse trabalho, Sandro, da matriz de perigos e riscos, né, dessa construção da matriz, esse monitoramento, esse gerenciamento
junto com a elaboração dos planejamentos executivos e das análises preliminares, isso gera, né, todo um arcabouço, né, onde o objetivo maior é exatamente garantir que nossas ações, né, e nossas intervenções nas várias áreas da empresa sejam sempre buscando a saúde e a segurança dos nossos empregados. Maravilha. E é isso, pessoal. Só que o processo com a implantação do sistema de gestão, ele tem também um algo a mais, né? Nós, olhando para a questão de legislação aplicável, a gente precisa fazer algumas adequações nas instalações, né? Adequações físicas nas instalações. E essas adequações nas instalações são investimentos que são feitos, né? Que são mapeados, para justamente você colocar aquela situação com o ambiente, né, no nível de segurança adequada. Aí, Roseli, esse ponto aí eu gostaria que você desse mais uma aprofundada. Na realidade, toda essa parte de adequações físicas, né, eu vou falar, na realidade, sobre a questão das adequações físicas e também a questão do atendimento dos requisitos legais. Porque o que é que acontece? As legislações, né, normalmente elas vão mudando, vão se adaptando, né, às novas realidades, vão evoluindo. E o que é que precisa? A gente precisa estar monitorando, né, o que é que está acontecendo, o que é que evoluiu, o que é que mudou nas legislações, e a partir daí analisar e ver qual o impacto disso na nossa instalação. Né? Nós, por exemplo, temos a contratação de uma empresa que faz o gerenciamento dos requisitos legais de toda a legislação, onde a gente analisa, eles identificam as legislações pertinentes a uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica, são essas. Tá? E a partir daí a gente vê e a gente analisa, isso tem rebatimento nos processos da CHESF, e à medida que tem, a gente procura ver o que é que precisa ser adequado. E essas adequações, muitas vezes, é até uma mudança de normativo, mas muitas vezes são adequações físicas, entendeu? Grandes, às vezes até onerosas, entendeu? Precisa ter um investimento de forma que a gente garanta que nossos processos estão totalmente adequados ao que exige a legislação pertinente. E tem alguns exemplos, né, Roseli? Nas Isso. Você vai ver a questão de incêndio, né? Vai ver a questão de guarda-corpos, né? Vai ver a questão de iluminação, proteção de máquina, né? Entre outros, né? Ok, exatamente. Eu vou me segurar que às vezes eu falo muito, viu, Sandrinho? Não vai estourar o tempo. Eu costumo dizer que a Roseli fala com o coração. Ela vive, né? É uma pessoa da área de saúde e segurança e a gente percebe muito claramente como ela se identifica com essa atividade. E como também o próprio sistema de gestão ele traz esse foco, né, para você botar o humano, né, em foco, né, usando a palavra foco mais de uma vez aí, mas você precisa criar uma metodologia, uma sistemática para você consultar, né, incentivar a consulta e participação dos trabalhadores. Por quê? Porque é aquele cara que está realizando aquela atividade ali que tem a maior sensibilidade para identificar onde é que está o risco, né, onde é que estão as melhorias. De repente, dessa consulta e participação, surgem melhorias que vão trazer ganhos até de forma econômica, redução de custo, melhor maneira de realizar determinadas atividades. E é nessa consulta, né, o empregado, o trabalhador, de uma forma geral, porque a gente trata, inclusive, do empregado terceirizado, né, que está elaborando dentro das nossas instalações, ele tem que ter a liberdade para relacionar, né, comunicar um ponto que ele está identificando que tem um risco, sem medo de represálias, né? Esse ambiente de liberdade de expressão é uma das coisas que a norma... nós já temos isso no nosso dia a dia, mas a norma pede que você deixe isso explicitado, né? Que você tenha uma rastreabilidade, você possa identificar como é que é feita essa consulta e participação dos trabalhadores. Importante o que você falou, essa consulta e participação envolve não só os empregados próprios, mas os empregados terceirizados que trabalham conosco, né? Nós consideramos e escutamos, né? E envolvemos também nesse processo. Perfeito. Perdão. Roseli, você estava falando a respeito dessa questão. Desculpa. A gente volta a tela. Lá e foi para cá, né?
Pronto, capacitação e treinamentos a gente já falou, né, da importância, né, de se investir nisso, né, é através da capacitação, né, que a gente começa a, a capacitar, a capacitação começa a capacitar, né, literalmente, as pessoas, e isso vai ajudando, por quê? Porque na hora que a gente vai conhecendo novas coisas, conhecendo e enxergando os riscos, os perigos, né, a gente vai mudando na essência, né, isso vai mudando, inclusive é assim que a gente muda, como eu falei, né, na realidade a gente só muda com a força do hábito, e com essa força do hábito a gente muda, inclusive, a cultura, que é o nosso objetivo hoje, mudar cada vez mais para a gente ter uma cultura, tá, de valor, de segurança como valor dentro da nossa empresa. E uma coisa fundamental nisso é o comprometimento da liderança. Tá? Isso é assim fantástico. Né? Eu já li já há algum tempo, mas o Deming, né, ele falava muito assim, que muitas vezes precisa existir o efeito chuveiro. É o quê? As coisas virem de cima para baixo. Tá? Então, a gente trabalha a base, né, com o operacional, com as pessoas, mas a gente precisa ter esse comprometimento que vem de cima, tá? E a gente vem passando por um momento, assim, muito rico, tá, de investimento, onde nossa direção vem investindo muito, né? Vem buscando sempre o prevenir mais, vem investindo em saúde e segurança, né? A gente vive muito feliz por isso, tá? Então, a gente tem esse compromisso da nossa gestão, né? E a gente tem a parceria nesse compromisso também das outras diretorias. Então, é um momento realmente muito, muito feliz e muito especial. Né? E como você costuma dizer, Roseli, eu vou usar até suas palavras aí, é uma fase agora que nós estamos vivendo, né? No Grupo Eletrobras como um todo, onde está sendo colocado uma luz, né? E colocado em evidência a segurança, a saúde e segurança do trabalho, a saúde e segurança ocupacional. Então, a gente percebe que não somente pela questão da norma preconizar a forma de ter o comprometimento da liderança. Nós já temos isso dentro do nosso CERN, né? E, inclusive, agora com um trabalho forte que a Eletrobras está fazendo, que é exatamente com a consultoria do POM, né, para todas as empresas Eletrobras. E a Chess não vai estar diferente dessas aí, dessas empresas, vai estar também colocando esses pontos, né? Só que nós já começamos a fazer o nosso sistema de gestão e nós já estamos alinhados exatamente com essa diretriz estratégica, né? A política, os objetivos de saúde e segurança bem definidos e comunicados, isso é uma das coisas que a norma também pede, né? Se você tem uma política de saúde e segurança, né, bem definida, né, você tem objetivos bem definidos, você pode monitorar esses objetivos, né? É aquele velho ciclo do conhecido de todo, do PDCA, né? A partir do momento que você tem um planejamento, uma execução, um monitoramento, e aí se abre o processo para a melhoria contínua. Exatamente. É muito importante isso, e essa melhoria contínua, se a gente trabalhar com ela efetivamente, a gente vai mudar o hábito. É um processo desafiador, né? A gente está saindo de uma usina, mas a gente precisa ampliar isso, né? E na hora que a gente amplia, a gente transforma essa questão de segurança e de saúde com o hábito, porque na hora que ele se transforma no valor, a gente consegue quebrar barreiras. Então, na realidade, eu saio da caixinha, até como nosso diretor gosta de falar, eu não fico só vendo a segurança aqui na empresa, eu levo isso para minha casa, eu levo isso para minha vida, né? E a gente passa isso pelo exemplo. E não tem coisa mais bonita do que isso, mais importante. É onde exatamente as coisas se sedimentam, sabe? É através do exemplo, né? Perfeito. Que é, Roseli, a força do hábito, né? Isso, exatamente. Prevenir mais, né? Seguindo essa trilha, né, da implantação do sistema de gestão, mas a gente quer colocar também nosso DNA, Chess, né? Então, na implementação desse sistema de gestão, a gente quer exatamente fortalecer o hábito, né? Como o Roseli colocou agora há pouco, a gente quer que essa cultura de saúde e segurança, como a gente disse inicialmente, ela seja de tal forma que extrapole os limites da empresa, extrapole o muro da empresa. Se eu incorporei aquele hábito, né, de saúde e segurança, de organização, de prevenção, de gestão de risco, de planejamento, claro que isso vai expandir para a minha vida, para a sociedade, para a minha família, né, para as outras atividades que eu represento no momento em que eu sou ator, né, dentro dessa sociedade. Eu tenho vários papéis, né? Nós todos temos vários papéis,
Mas por que somente ter o hábito no papel da atividade laboral, né? Você acaba absorvendo esse hábito e incorporando também em outras atividades. Uma coisa interessante, Sandro, é que, apesar de todas as dificuldades, né, como a gente volta a falar da pandemia, né, a gente tá aprendendo, né, com isso. E hoje a gente percebe, apesar de toda a dificuldade, uma parceria muito maior, até com as outras empresas do grupo, né? A Eletrobras providenciando e proporcionando sempre esses encontros periódicos, assim, semanais, muitas vezes, quinzenais, com as equipes de saúde, de segurança, né? Esse trabalho que vem sendo feito, né? Com relação aos médicos, né? Esse nivelamento com relação a essas questões da pandemia, né? Os protocolos, isso apenas é um exemplo, né? Mas, assim, é muito importante, sabe, esses nivelamentos, ou seja, a gente até hoje consegue uma comunicação muito melhor, né? A gente está mais longe e, ao mesmo tempo, a gente consegue até estar mais perto, né? Em muitos momentos, e absorver o que tem de melhor, não é? Até com o nosso pessoal das regionais, assim, né? Que está todo mundo hoje, assim, trabalhando muito, nossas equipes, nosso pessoal, nossos técnicos, engenheiros, nossas psicólogas, assistentes sociais, enfim, toda a nossa equipe, os enfermeiros aí, todos, é engraçado como a gente percebe esse nível de a gente se procura, a gente se busca para nivelar, sabe, para ajustar, sabe, e isso é muito bom, tá? É realmente um hábito que a gente quer que fique como cultura, né? Que seja fortalecido. Bom, pessoal, isso é o nosso projeto Prevenir Mais, viu? A gente está nesse intuito agora, né, querendo levar, né, essa sementinha, né, para que ela seja germinada e a gente consiga expandir. Aqui somente alguns números que a gente não vai detalhar, tá? Mas para ter uma ideia da grandiosidade do projeto, nesse primeiro momento, a gente botou aqui escopo inicial, isso vai ser ampliado, né, para mais de 3.000 funcionários da empresa, né? Mas inicialmente a gente teve um corpo de 483 funcionários que foram impactados nesse momento, né, que estão engajados, como o Roseli colocou, a gente sente muito fortemente isso, né, e também uma questão de treinamento, a gente treinou até agora 382 pessoas, né, em diversas formas de treinar, tá? Mesmo durante o período da pandemia, e a gente pode até observar a forma como a gente se reuniu esses dias, foi desse jeito aqui. A gente utilizou as ferramentas de comunicação, né, e estávamos, né, algumas pessoas dentro das suas atividades, dentro do seu lar, em trabalho remoto, né? Aqui tem o momento em que o projeto, ele de fato, ele recebeu o sinal verde, né? Com o patrocínio das duas diretorias, diretoria de operação, né? Diretoria de gestão, né? Doutor Adriano, a diretoria de gestão, Luciana dando um apoio muito forte, né? Renata aqui pela superintendência de gestão de pessoas, né? E pela diretoria de operação, doutor João Henrique, né? Que estava presente, as superintendências também técnicas de operação, de manutenção, que também estavam envolvidas. E fizemos, inclusive, né, Roseli, momentos com reuniões também com o público externo. Então, aqui a gente estava utilizando as nossas mídias, né, os nossos sistemas de comunicação para fazer reuniões com fornecedores, né, aqui a gente estava tratando exatamente de pontos de ancoragem, né, para atendimento de uma legislação legal no que diz respeito à NR 35, NR 33, né, atividade em altura, atividade em espaço confinado, né, e estavam discutindo sobre isso. Precisavam saber o quantitativo de empresas que estavam ativas dentro desse segmento. Então, tivemos reuniões com o segmento da área de suprimento, né, está aqui Gustavo Vieira, Bira, né, as equipes, assim, como um todo, como um corpo único, que é a Chesf hoje, né, fortalecendo essa comunicação. E também vendo a questão do planejamento estratégico, né? A Chesf, ela não, como um corpo único, a gente não pode ter ações que não sejam desdobramento do nosso planejamento estratégico. Então, fizemos também a reunião com a área responsável, a APP, né? Benedito Parente aí, nos dizendo, para nos alinharmos, né, dentro do contexto organizacional do sistema de gestão que a gente estava implementando. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final da nossa apresentação, tá? Eu acredito que o próximo slide já seria justamente os nossos agradecimentos por esse momento de estar aqui, né? Eu queria que o Roseli fizesse esse fechamento, né? Colocando aí para todos e agradecendo também
de antemão a participação. Eu queria agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade, tá? Queria dizer que é um prazer muito grande trabalhar na área de saúde e segurança, sabe? Eu, como engenheira de segurança, trabalho há vários anos nessa área, tenho muito prazer e queria dizer que eu agradeço o compromisso de todas as pessoas nesse momento, sabe? Eu agradeço o nosso DG, né, o nosso doutor Adriano, pelo apoio, sabe, pelo investimento, por acreditar que segurança e saúde é um valor, né, e está investindo. Muitas vezes a gente até com algumas inseguranças, e ele confiando e acreditando, sabe? Eu agradeço a parceria de todas as diretorias, tá? Diretoria de operação, diretoria de manutenção, enfim, por essa vivência tão próxima que a gente tem e essa parceria, assim, que é o que a gente vai fazendo, né? A gente vai tirando o melhor dos nossos processos. Agradeço muito a nossa equipe de saúde e segurança, que apesar de todas as dificuldades que nós temos hoje, sabe, estão trabalhando assim arduamente, sabe, muitos trabalharam remotamente e outros, mesmo remotamente, às vezes precisava de alguma intervenção e estavam juntos, tanto aqui o pessoal do normativo, como o pessoal das regionais, as equipes de segurança do trabalho, as equipes de saúde do trabalho, como tem apoiado, como esse pessoal, essa turma, né? Essa turma da saúde tem apoiado nossos empregados nesses momentos de tanta angústia, de tantas dificuldades, né, que vem ocorrendo. Como é bom a gente saber que pode ser escutado, né, pode ser ouvido. Tá? Então, eu queria agradecer realmente a toda a equipe, tudo que vai estar sendo construído hoje, né, até hoje, e com essa perspectiva, né, Sandro, tudo isso sem a participação, sem o compromisso de toda a nossa equipe de profissionais de saúde e segurança, não seria possível, tá? Como também a parceria, né, da nossa superintendência, da FGR, tá certo? De todos os empregados, né, de todos os empregados de todas as diretorias que estão junto com a gente, que ninguém faz segurança sozinho, né? Nós não somos ilha, né? Nós precisamos ter essa parceria, tá? Então é isso que eu queria dizer. É muita gratidão por tudo isso e dizer que nossa equipe de saúde e segurança, né, está nesse desafio e acredita e tem potencial e tem compromisso para colaborar e ajudar a ter segurança e saúde como valor na nossa empresa. Era isso que eu queria falar. Maravilha. Pessoal, fica aqui o nosso agradecimento, tá? Pela oportunidade de mostrar um pouquinho do projeto Prevenir Mais. A gente sabe, você estava falando aí do momento em que a gente é desafiado, né? Que a gente tem algumas inseguranças e fica aqui o agradecimento, né, na gestão do Dr. Adriano, por ele estar nos desafiando. E a gente está assimilando aquele desafio, né, nos fortalecendo, crescendo, e é isso um sentimento que a gente vê constante na empresa como um todo. Então, agradecer o patrocínio incondicional, né, porque a partir do momento que temos o desafio, também temos o patrocínio das diretorias envolvidas, né, em especial a diretoria de gestão. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né, as equipes engajadas que estão participando desse processo, cada um que entra dentro do projeto, né, para tratar de algum tema específico, a gente percebe claramente que são contaminados positivamente pelo aquele objetivo maior, que é o valor da segurança, né, e cada um se vê naqueles processos, né, sabe os benefícios que você tem, né, identifica os benefícios que você tem, num bem maior, né, num bem fundamental, né, para a sociedade como um todo, que é o bem da vida. Né, e quando a gente tem isso daí sendo incentivado, a empresa está investindo nesse processo, né? Ela está vendo muito mais do que somente equipamentos, ela está vendo pessoas, e essa é uma sinalização muito positiva que a gente tem. E todo mundo que se engaja no projeto cresce, né, se entrega, né, e acaba que a soma de 1 mais 1 acaba sendo sempre maior do que 2, né, nesse processo de trabalho, em parceria, nessa integração que a gente tem vivido na Chess. Então é isso, pessoal. Era isso que a gente queria dizer nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi isso aí a nossa proposição para esse momento. Então, se a palavra é gratidão, deixa eu aproveitar também para agradecer a vocês dois, nossos convidados nessa palestra. E depois de tanto conteúdo importante, vamos então iniciar o debate com as perguntas dos espectadores.
Lembrando que as perguntas deverão ser enviadas pelo chat, aqui na plataforma, sendo direcionadas ao convidado. Solicitamos que, ao enviar a pergunta, você informe também o seu nome e a sua instituição. A primeira pergunta, ela vem precedida de uma citação, foi feita pela Ana Gabriela. Ela diz: fantástico o passeio virtual às instalações, dá uma ideia da grandiosidade do escorpo. Isso sem falar das vidas envolvidas. E aí vem a pergunta da Ana Gabriela para vocês dois. Vocês podem falar mais para o público leigo sobre as adequações físicas? Podemos sim, podemos falar sim. Dentro de um processo onde a gente está buscando atender requisitos legais, né, existem alguns requisitos que são as normas regulamentadoras e elas estabelecem alguns preceitos, né? E dentro desses preceitos, né, você tem alguns critérios que instalações, por exemplo, nós estamos falando de usina da Chesf. A Chesf é uma empresa setentenária, né? Não sei nem como é que pronuncia isso, mas com 70 anos de existência. E a nossa é uma jovem senhora, viu, Sandro? Ela é uma jovem com muita atividade e com muito futuro pela frente. Muito dinâmica. Então, são concepções de projeto que existiam no passado, né? A questão de você utilizar um equipamento de proteção individual é uma coisa bem recente. Equipamento de proteção coletiva também é uma coisa bem recente. Na década de 50, de 60, quando tiveram as nossas primeiras instalações que estavam sendo construídas, a concepção de projeto ela não tinha essa visão. Então, as adequações físicas, especificamente no caso dessas usinas de geração, visam justamente você pegar aquele projeto de antigamente e colocar ele com esse olhar hoje, né, dito pelas normas regulamentadoras, para você ter espaços onde você possa não ter um esbarramento e num determinado ponto de altura botar guarda-corpo, né? Você tem que ter atividades onde você precisa realizar uma atividade em altura, né? Você tem que ter um ponto de ancoragem para você botar o equipamento de proteção. Me ajuda aí, Roseli. Há mais alguns pontos que são exatamente esse das adequações físicas, né? Todo o sistema de incêndio, né? Isso que precisa ser modernizado com anunciadores, né? Com detectores e anunciadores de alarme, não é isso? Isso, exatamente. Não, você está dando um show, Sandrinho. Você está fazendo a grande gestão hoje, é isso mesmo.